a fraternal família dos trabalhadores. Fizemos a viagem de Berlim a Moscou num voo direto de 7 horas. Na tarde e na noite passadas, entre os oficiais e os soldados soviéticos, no aeródromo de Berlim, tive meu primeiro contato com a simples gente socialista. Uma primeira constatação que se iria repetir durante toda a minha estada na URSS, o fraternal espírito de camaradagem que reina entre os cidadãos soviéticos, sem distinção do posto ocupado. Não vi, em minha vida, soldados mais disciplinados, porém essa disciplina nada tem que ver com a submissão amedrontada, base das relações entre oficiais e soldados no mundo capitalista, que estabelece um espírito de casta e de servilismo. O fato novo, importante, é que cada cidadão soviético, por mais humilde que seja o posto que ocupe, está consciente de sua responsabilidade, sabe que seu trabalho é útil a todos, qualquer que seja a tarefa que realize e o posto que ocupe. É essa consciência de uma responsabilidade coletiva que cria tal espírito de fraternal cordialidade. Em qualquer lugar onde convivi com cidadãos soviéticos, em congressos internacionais, no aeródromo de Berlim, nos armazéns de Moscou, nas fábricas, nos kolkhozes, nos teatros, na associação de escritores, nas ruas de Kiev ou nas praças de Tbilisi, tive sempre a impressão de encontrar-me, não num grupo de pessoas estranhas entre si, cada uma voltada para seus problemas e interesses pessoais, mas entre pessoas da mesma grande família, cujos problemas e interesses são comuns a todos. Essa impressão de fraternidade, de amistoso interesse de uns pelos outros, como se cada um fosse responsável por todos, que me possuiu no aeródromo soviético de Berlim, eu iria sentir com mais intensidade ainda no convívio com os escritores soviéticos. Um homem acostumado a frequentar os meios literários brasileiros e de outros países capitalistas, habituado às explosões de pequenas vaidades feridas, à inveja, à lutinha, povoada de mesquinharias de toda sorte, de rivalidades pessoais, de grupos e igrejinhas literárias, às murmurações, às ambições pequenas e ensopetadas, a uma crítica literária de classe, de casta e de grupo, a esse ambiente de enfatuamento e de disse-não-disse que faz dos nossos meios literários qualquer coisa semelhante a uma casa de prostitutas do interior, não pode senão se surpreender profundamente ao encontrar-se num meio literário onde nada disso existe. Onde cada escritor se sente tão feliz com o aparecimento de um grande livro escrito por um confrade seu como se fosse ele o autor, onde a responsabilidade e a glória da obra literária pertencem ao conjunto dos escritores antes mesmo de pertencer ao autor do livro. Espírito de fraternal camaradagem que, no entanto, não impede a discussão e a crítica. Muito ao contrário, esse espírito se reforça na discussão e na crítica, uma crítica sob todos os aspectos construtiva, cujo fim é ajudar o escritor a realizar uma obra ainda melhor, ainda mais útil à sociedade, ainda mais resistente ao tempo e mais capaz de imortalidade. Crítica completamente diversa da nossa crítica literária dos países capitalistas, sempre tendenciosa, amarrada aos interesses de classe e de grupo, ou o elogio sem limites ao amigo ou o desejo de arrasar, de liquidar o adversário. Não sei se esse exemplo dirá algo a muitos leitores, mas sei quanto dirá ele aos nossos escritores, vítimas de um meio literário, onde o que importa menos é a obra literária, onde as relações entre os escritores repousam nos interesses individuais e não nos supremos interesses do povo e da coletividade. Creio que esse sentimento de responsabilidade perante a pátria, a sociedade e o povo, marcante em todo cidadão soviético, essa consciência da importância social de cada indivíduo e do seu trabalho, explicam, em muito, as grandes vitórias do Exército Vermelho durante a guerra. Já vos falei, um pouco antes, de como o amor à pátria adquiriu uma significação mais alta e mais profunda nessa sociedade socialista. Não é um amor à pátria aprendido nas páginas idilicamente ridículas do Porque me ufano de meu país, do Conde Afonso Celso, algo superficial, uma tênue capa de verniz dissolvida ante o aparecimento do menor interesse pessoal. O amor à pátria, na União Soviética, nasce da constatação cotidiana da elevação do nível de vida de todo o povo e da importância da contribuição individual de cada um para essa obra coletiva, de tornar a vida bela, digna e feliz. Nasce da própria elevação moral do indivíduo, da sua integração completa na vida social, que faz dele parte viva do corpo imenso da pátria, molécula sua, necessária e útil. Esse é o fenômeno novo devido à desaparição das classes opostas, ao fim da exploração do homem pelo homem, de povos por outros povos, de estados por outros estados. Produz um homem novo,
produz um novo humanismo, infinitamente superior àquele decantado humanismo do mundo capitalista que o imperialismo destruiu. Esse novo humanismo é o humanismo nascido do amor ao trabalho. Na União Soviética, o trabalho, manual ou intelectual, perdeu, por completo, o sentido, quase sempre humilhante, que possui entre nós, onde o homem, ao trabalhar, sente-se um explorado, uma vítima, sente que o resultado do seu trabalho não só não o beneficia como não beneficia ao conjunto da sociedade, e seu trabalho é útil apenas ao seu empregador. Essa realidade cria, muitas vezes, especialmente nas camadas de população politicamente mais atrasadas e na pequena burguesia pobre, o horror ao trabalho. O trabalho é olhado como algo fastidioso, humilhante e mesmo degradante para o ser humano. Na sociedade socialista, esse sentimento não só desaparece como é substituído por um sentimento diametralmente oposto e uma justa conceituação do trabalho e um ardente amor. Por vezes, certos trabalhos são efetuados em condições mesmo mais duras e mais difíceis que em determinados países capitalistas. Mas os trabalhadores sabem que o fruto do seu trabalho reverte em seu próprio benefício e no de toda a sociedade. Uma senhora norte-americana, com quem viajei no mesmo avião, voltando da URSS, de Kiev a Praga, me contou uma curiosa experiência. Comentávamos as festas de Ano Novo onde havíamos estado, em Moscou, felizes comemorações de entrada de ano, de homens que podiam olhar a vida e o futuro com toda a confiança, festas onde os operários, sim, senhores, os operários, bebiam champanhe e comiam caviar, comentávamos a alegria reinante na sociedade soviética. E a senhora me relatou o seguinte diálogo que travava com operários numa fábrica russa. Ela lhes perguntara: vocês têm direito de greve? É claro. Esse direito nos é garantido. E por que jamais vocês fazem greve? Uma gargalhada geral acolheu sua pergunta. E um operário respondeu-lhe: fazer greve contra quem? Contra nós mesmos. Os proprietários não têm interesse em greves, camarada, e nós aqui somos os proprietários das fábricas. Elas pertencem aos trabalhadores, a todo o povo soviético. Essa diferença de sentimento em relação ao trabalho nos mundos socialista e capitalista é tão flagrante, que os inimigos da União Soviética, para explicá-la, são obrigados a recorrer às calúnias idiotas de trabalho escravo. E por que então não se aproveitou esse povo da oportunidade da guerra para libertar-se do seu regime? Contaram-me numa fábrica, em Moscou, uma edificante história, ilustrativa do tipo de relação entre o homem e o trabalho na URSS e nos Estados Unidos. Os operários soviéticos são profundamente orgulhosos das milhares de invenções por eles feitas, pequenas máquinas de todas as espécies, das inovações de todo tipo, para tornar mais rendoso e fácil o trabalho. Essas invenções de operários, mestres, contramestres e aprendizes, são mesmo uma das grandes manias nacionais. Todos vós já ouvistes certamente falar do movimento stakhanovista, ou seja, dos inovadores do trabalho. Pois bem, um dos operários soviéticos que, há muitos anos passados, foi aperfeiçoar-se na fábrica de automóveis Ford nos Estados Unidos, quando a URSS começava a montar sua indústria automobilística, inventou, um dia, uma pequena máquina capaz de aumentar o rendimento de trabalho. Disse aos companheiros de turma, operários yankees, que pensava oferecê-la à direção da fábrica para que essa a utilizasse. Com surpresa sua, a natural surpresa de um operário soviético, seus companheiros americanos lhe rogaram que não fizesse tal coisa, pois aquela pequena máquina, em lugar de tornar mais fácil o trabalho e a vida dos operários da fábrica, iria dar como resultado a despedida de muitos GIs, que seriam substituídos pela máquina inventada pelo soviético. Aquilo que na URSS é um benefício para os trabalhadores, uma ajuda, uma vantagem, nos Estados Unidos era um objeto utilizado contra eles, em benefício exclusivo do capitalista. Já mesmo antes de ir à URSS, sentirá essa marcante diferença de sentimentos em relação ao trabalho, entre os homens que vivem na sociedade socialista ou que lutam pelo advento do socialismo e os demais. Um dia, em 1946, durante as provocações do quebra-bonde, no Rio de Janeiro, a polícia invadiu e depredou as sedes nacional, metropolitana e distritais do Partido Comunista. Acompanhei um grupo de deputados de diversos partidos às sedes depredadas para lhes mostrar o belo trabalho dos dedicados defensores da civilização cristã, os tiras da polícia política.
A massa do partido enchia as sedes, tratava de pôr ordem no caos feito pela polícia. Trabalhavam, homens e mulheres, jovens e velhos, com entusiasmo, alegres, eram gente pobre das fábricas e dos subúrbios do Rio. No automóvel, de volta, um dos deputados me confessou sua constante estupefação ante o espírito de sacrifício dos comunistas, e, antes que tudo, sua capacidade de trabalho. O trabalho para vocês, disse-me ele, é uma alegria. Por quê? Era inútil explicar-lhe que a consciência de trabalhar para o bem comum, para o futuro da pátria e do homem, libertai o trabalho de todo o caráter humilhante e triste. Ainda assim expliquei. Cada um trabalha para todos e todos trabalham para cada um, na União Soviética. Assim foi no tempo da construção do socialismo, nos anos que se seguiram à Guerra Civil, nos anos dos planos quinquenais stalinianos, assim foi durante a guerra, assim é nos dias de hoje. Uma tal sociedade, formada por tais homens, tem que ser, pelo seu próprio caráter, pacífica. A paz é uma necessidade para aqueles que estão ocupados na tarefa de construir a felicidade. Se o sentimento de fraternal camaradagem entre os cidadãos foi o primeiro percebido por mim em minha viagem à URSS, o do amor à paz, da consciência das vantagens da paz, foi o mais constante, aquele que me acompanhou por toda a minha estada, em todos os meus contatos com o povo, na Rússia ou na Geórgia, em Leningrado ou na Ucrânia. O povo soviético deseja a paz e luta por ela. A vitória magnífica contra o nazismo não deu aos povos da URSS nenhuma mentalidade guerreira, nenhuma ânsia de conquistas militares. Tudo o que deseja o cidadão soviético, de Stalin ao mais humilde caucasiano da Ásia Central, é um largo período de paz, tranquilidade para prosseguir em seu trabalho de construção. A paz é sua aspiração suprema. Impor a paz, palavra de ordem dos povos. Quando o avião levantou o voo, na manhã de macio sol hibernal sobre Berlim, fui envolvido pela súbita consciência de que deixava para trás um mundo repleto de injustiças, de contrastes chocantes, envolto numa onda de pessimismo, para penetrar num outro mundo, nascido há apenas pouco mais de 30 anos, onde reside a esperança. À tarde e à noite entre os soldados e oficiais soviéticos dera-me uma primeira visão desse mundo. Quando começamos a voar sobre as imensas planuras soviéticas, cobertas de neve, eu pensava na Europa de pós-guerra que vinha de visitar. E, antes de tudo, nos seus países capitalistas. Havia estado na França e na Itália, convivido com os povos desses países, havia constatado sua tremenda desilusão com o pós-guerra. Povos que haviam tomado das armas contra os invasores e os opressores de suas pátrias, contra os nazistas alemães e contra os petães, os Lavals e os Mussolinis, na esperança de que o fim da guerra lhes trouxesse uma vida melhor, de menor exploração, lhes trouxesse segurança e tranquilidade, constatavam agora terem sido os exércitos americanos, por eles saudados como libertadores, os portadores de uma nova forma de opressão. Nem a vida melhorara, ao contrário, o plano Marshall a torna cada dia mais difícil e miserável, nem lhes era dado o sossego e a segurança. O espectro de uma nova guerra, da guerra atômica, flutuava sobre esses povos, levantado por Truman. Eles viam crescer, paralelamente, o perigo de guerra e a colonização de suas pátrias. Os comunistas haviam sido afastados dos governos, os preços dos produtos subiam, as greves operárias eram atacadas pelas metralhadoras das polícias, e a ameaça de guerra estava nas manchetes de todos os jornais pagos por Washington. Vi as cidades da França, como Le Havre, destruídas pela guerra e adormecida em suas ruínas, sem que os governos, ocupados em elaborar o Pacto do Atlântico, tratassem de reconstruí-las. Vi as eleições italianas com a cínica intervenção Yankee na vida interna do grande país latino e com o corvejar obscurantista do Vaticano, ameaçando o povo religioso com as penas do inferno se ele tentasse libertar-se da miséria nesse mundo. E vi, sobretudo, as juventudes desses países sem nenhuma perspectiva, esfomeadas, sem trabalho ou ganhando salários de miséria, a quem os governos capitalistas oferecem como futuro próximo à morte nos campos de batalha para defender a mesa farta e o fofo leito dos monopolistas yankees. Vi esses jovens pequenos burgueses parisienses, com suas cabeleiras imensas e sujas, os discípulos existencialistas de Sartre e de Camus, afundados no álcool e na prostituição, suicidas e mórbidos. Vi a infância abandonada na Itália, essas magras e finas caras de rato que enchem as ruas roubando o que podem roubar, acusação que, por si só,
bastaria para condenar o regime capitalista em geral e os democratas cristãos italianos em particular. Certa tarde de primavera em Roma, gloriosa de luz, cálida como uma carícia feminina, vi, num pátio de igreja, uma mãe de face marcada pela tísica, a mão estendida para uma esmola. Duas crianças esqueléticas em torno às suas saias rotas, no braço uma terceira, mais magra ainda. Conversei com ela, ouvi a história, igual a 1000 outras que se podem ouvir em todas as cidades italianas, viera do sul no rastro do exército americano, trazida por um sargento Yankee. Tinha então 16 anos, filha de camponeses pobres, menina ainda. O sargento a abandonou com um filho, outros americanos largaram-na com os outros filhos. Fez a prostituição enquanto restou-lhe juventude no rosto, que a tuberculose logo enfeiou. Agora pedia esmola enquanto a polícia permitia. O filho menor chorava, os dois maiores aprendiam, na escola da vagabundagem, a arte de furtar. No interior da igreja, um padre gordo como um tonel, de rosadas banhas na cara lustrosa, pregava e atacava o comunismo, a União Soviética, onde, dizia ele, a vida é um inferno. Na porta da sua igreja eu vi o céu capitalista da maioria do povo e a mãe tísica, os meninos mendigos. Talvez no dia da eleição, o rotundo padre retórico tenha levado a mendiga, sob a ameaça de expulsá-la do átrio da sua igreja, a votar contra a Frente Popular, a votar pela conservação da mendicância, da prostituição, da tuberculose das crianças sem lar e sem pão, a votar pela democracia cristã. Vi a realidade desses países capitalistas da Europa que vendem em cada dia sua independência, que se transformam rapidamente em semicolônias yankees, perdendo, como acontece com a França, aquilo que fazia sua grandeza perante o mundo, o respeito a uma gloriosa tradição democrática, ganhando em troca a sublime invenção yankee da Coca-Cola e as histórias em quadrinhos, que envenenam o espírito da juventude. Vi o pessimismo, a tristeza, a decadência que refletem tão profundamente numa arte e numa literatura mofinas e antinacionais, vi as juventudes suicidas, para as quais a sociedade capitalista trancou qualquer perspectiva de futuro melhor. A crise e a guerra, eis a realidade desses países, eis o motivo de todas as conversas, de todos os pensamentos. Mas vi igualmente, nesses mesmos países, a classe operária, a juventude operária, as grandes massas dispostas a mudar a face dessa realidade. Vi, nesses 2 anos, crescer o imenso movimento pela paz, hoje bandeira de todos os povos do mundo. Também nesses países 2 campos se definem, com suas fronteiras perfeitamente delimitadas, o dos agentes dos provocadores de guerra, formados pelos governos vendidos a Washington, por uma ínfima e egoísta minoria de milionários, e o amplo campo dos que lutam pela paz, pelo progresso de suas pátrias, por governos realmente democráticos e patriotas, e todos os que formam nesse campo, milhões e milhões, fitam a União Soviética como sua grande esperança, como o baluarte da paz. Tinha razão Zhdanov quando, na primeira conferência de alguns partidos comunistas da Europa, realizada em Varsóvia, em 1947, afirmara que a divisão do mundo em 2 campos divide também internamente os países capitalistas. Hoje, a luta pela paz coloca, em todos os países do mundo, sem exceção, os homens do progresso e da democracia em frente dos vendilhões das riquezas nacionais, dos vassalos do imperialismo, dos que pensam somente na sua pança. Assistimos hoje a um espetáculo sem exemplo no passado, centenas e centenas de milhões de homens que se levantam dispostos a garantir a paz, por todos os meios, sejam eles quais forem. De homens que, à proporção que se torna mais grave o perigo de guerra, empregam meios mais altos de luta pela paz. O movimento dos Partidários da Paz, nascido do Congresso Mundial dos Partidários da Paz, realizado em Paris, em abril de 1949, com a participação de mais de 1000 delegados, representando mais de 600 milhões de homens de 72 nações, marca uma nova etapa da luta ativa contra a guerra, só possível graças à existência de uma grande potência, socialista e pacífica. Os movimentos pela paz, que precederam e foram incapazes de impedir as 2 grandes guerras mundiais, haviam se limitado a declarações do desejo de paz das gentes simples do mundo, manifestos, discursos, proclamações. Essa, a diferença fundamental para o atual movimento dos Partidários da Paz. Hoje os povos não afirmam somente sua decisão de impedir a guerra, hoje eles lutam ativamente para impor a paz aos provocadores de guerra, para fazer recuar o imperialismo, e,
para conseguir seus objetivos, todos os meios são bons e justos, como afirmou recentemente Luiz Carlos Prestes. As vitórias dos partidários da paz se sucedem. No ano de 1949, elas atingiram mesmo uma feição espetacular, a vitória do povo chinês na sua luta de libertação nacional, que arrancou das garras do imperialismo a 475 milhões de homens, a formação da República Democrática Alemã, a certeza, confessada agora pelos próprios provocadores de guerra, de que o monopólio da energia atômica não existe. Eis aí 3 fatos que mostram a força militante do campo da paz. Se juntarmos a isso o imenso movimento mundial pela paz, que adquire características as mais diversas pelo universo afora, esforço redobrado na construção do socialismo nos países das democracias populares, luta armada contra o imperialismo e o colonialismo no Vietnã, na Malásia, na Indonésia, na Grécia, nas Filipinas, movimentos de massas nos demais países, poderemos ter um quadro da pujança do campo do progresso humano, da força colossal dos milhões e milhões de homens que apoiam a política internacional da União Soviética, que estão firmemente dispostos a impedir que a vil conspiração dos homens do dinheiro volte mais uma vez suas armas contra a pátria socialista que Lenin e Stalin construíram. Movimento sem igual na história da humanidade, não só pela quantidade, pela sua extensão, mas também pela qualidade, pela importância e prestígio universal dos intelectuais e homens públicos a ele aderentes. À frente do Comitê Mundial dos Partidários da Paz, na sua presidência, encontra-se um dos sábios mais eminentes do mundo, Frederico Joliot-Curie, Prêmio Nobel, glória da ciência francesa. Foi ele quem traçou, no discurso de abertura do Congresso de Paris, o programa dos partidários da paz: impedir a guerra que está sendo preparada, fazer cessar as guerras existentes atualmente e construir a paz, tais são os nossos objetivos. E acrescentou: nosso desejo de paz não se traduzirá através de um pacifismo passivo. Já em agosto de 1948, cerca de 450 intelectuais, o que o mundo possui de mais representativo em matéria de literatura, arte e ciência, representando quase 50 nações, se haviam reunido na cidade polonesa de Wrocław para debater o problema da paz e das ameaças de guerra, para decidir do papel dos deveres dos homens da inteligência e da cultura perante a agravação do perigo de uma nova carnificina. Para que o leitor possa se dar conta da importância intelectual do Congresso de Wrocław, cito alguns nomes dos presentes à discussão. O pintor Picasso, o romancista soviético Alexandre Faddeev, a célebre romancista alemã Anna Segers, o compositor austríaco Hans Eisler, o famoso romancista búlgaro Stoyanov, Andersen ex-venerável escritor dinamarquês, uma das maiores figuras das letras contemporâneas, o cientista José Giral, antigo presidente da República Espanhola, o pintor norte-americano William Groper, o jornalista Albert Kahn, o escritor francês Maurice Bedel, Irene Joliot-Curie, Prêmio Nobel de Física, o poeta Paul Eluard, o romancista Hilaire Rimbaud, os célebres cineastas Léon Moussinec e Louis Daquin, o cantor norte-americano Paul Robeson, o sábio francês Marcel Prena, o escritor Vercours e o jurista Villard, o poeta negro da Martinica Aimé Césaire, o sábio inglês Julian Huxley, então presidente da Unesco, os sábios Bernal, Aldani, Rosenfeld, o Deão de Canterbury, o padre católico professor de Direito Internacional, Abad Bullier, o dramaturgo Cornei Schuck, o filósofo húngaro George Lukács, o maior romancista indiano Mulrayana, o pintor italiano Gottuso, o escritor Máximo Bontempelli, o pintor mexicano Leopoldo Mendes, os romancistas de Vries, da Holanda, Alves Redol, de Portugal, Zacarias Stamku, da România, Jan Droda, da Tchecoslováquia e Sholokov, da União Soviética, o famoso cinegrafista soviético Pudovkine, o historiador Tarler, o escritor uruguaio Henrique Amorim, o romancista argentino Alfredo Varela. Poderia prolongar de muito esta lista, pois os 450 homens e mulheres que se reuniram em Wrocław eram o que há de melhor na inteligência dos seus países, eram a representação da cultura humana. A importância do Congresso de Wrocław não foi apenas ter sido a primeira grande manifestação internacional, após 1945, pela paz ameaçada. O caráter concreto dos debates ali travados levou à caracterização dos provocadores de guerra, e tal caracterização, feita pelos responsáveis pela cultura do mundo, armou a todos os povos para o bom combate. Esse não foi um congresso de discursos retóricos e líricos sobre a paz. Não, estamos distantes do tempo em que os intelectuais pensavam poder se limitar às palavras belas, considerando a ação indigna de escritores e artistas.
O nazismo ensinou também aos intelectuais a necessidade de lutar. O Congresso analisou a situação do mundo, a atuação internacional dos diversos governos, e respondeu às perguntas colocadas em discussão: quem quer realmente a paz? Quem prepara a guerra? Mostrando que os povos, e com eles todos os criadores de cultura, desejam a paz, mostraram os intelectuais quais os agressores, quais os homens interessados na guerra, os senhores do imperialismo, tendo à sua frente os imperialistas Yankees. O Congresso de Wrocław, início do movimento mundial pela paz, colocou claro outro problema, igualmente do máximo interesse, o problema da unidade da cultura mundial, da sua indivisibilidade. O imperialismo, para melhor defender seus sujos interesses, procura convencer os povos da existência, nos dias de hoje, de duas culturas em luta, a cultura ocidental ou cristã e a cultura oriental ou comunista. Duas culturas irreconciliáveis, negando a segunda totalmente a primeira, desejando liquidá-la para substituí-la por sua barbárie e o seu primarismo. Houve tempo em que era talvez possível amedrontar alguns intelectuais, pequeno-burgueses honestos, com a calúnia do comunismo sinônimo de ignorância, de barbárie, de brutalidade, de negação da cultura. Nos dias de hoje, isso é uma tarefa impossível. A não ser aqueles intelectuais que negociam com a sua inteligência, que a venderam aos patrões imperialistas, os homens de cultura, quaisquer que sejam suas convicções políticas e religiosas, têm que constatar que comunismo é sinônimo de cultura levada às grandes massas do povo, de ciência colocada a serviço do povo, de elevação cultural do ser humano e da sociedade. A União Soviética, nos seus 32 anos de vida, provou de sobejo essa verdade. O Congresso de Wrocław mostrou que existe uma única cultura humana, resultante das culturas nacionais de todos os povos, uma cultura que evolui e cuja herança pertence hoje à classe operária. Realmente hoje a burguesia já não tem interesse na cultura, já não sente nela uma aliada sua, e todo seu esforço é no sentido de degradá-la, de arrancar sua seiva nacional, seu conteúdo social e progressista, de transformá-la num vão amontoado de palavras, em abstratas composições plásticas ou de empregá-la contra o homem, como no caso da ciência. O proletariado, classe em ascensão, classe do presente, revolucionária e criadora, é a natural aliada da cultura, ela quem recolhe a grande herança cultural do passado e a desenvolve e a leva às suas últimas consequências, colocando-a a serviço do homem. O Congresso de Wrocław, pela voz dos criadores de cultura, responder à pergunta: quem deseja a guerra? Quem a prepara? Quem ameaça a paz mundial? Respondera de uma maneira clara e concreta: o imperialismo, tendo à sua frente o imperialismo Yankee. Com isso os intelectuais prestaram um inestimável serviço aos povos, arrancando a máscara aos pseudos defensores da pseudo-cultura ou civilização ocidental. Mas responderam eles também a uma outra pergunta: a guerra é inevitável? Ao responderem que não, que a guerra poderia ser evitada, que a paz poderia ser ganha, os intelectuais levaram seu congresso mais adiante dos limites de um grupo de homens, convidando todos os homens de boa vontade a se engajarem numa luta ativa em defesa da paz. O Congresso de Wrocław foi um admirável ponto de partida de todo o movimento mundial dos partidários da paz, que não cessa de crescer. Logo depois eram as mulheres, representantes de milhões de mães, de esposas, de filhas, de irmãs, de noivas, que levantavam outra vez, no Congresso da Federação Democrática Mundial de Mulheres, realizado em Budapeste, em 1948, a mesma bandeira de luta pela paz, de luta contra o imperialismo agressor. Enviaram elas, de Budapeste, como haviam feito os intelectuais desde Wrocław, aos povos do mundo, aos quais cabe a decisão final, o mesmo convite a impor a paz, a transformar seu anelo de paz na realidade da derrota dos provocadores de guerra. Em 25 de fevereiro de 1949, o Bureau Internacional dos Intelectuais pela Paz, eleito em Wrocław, a Federação Democrática Mundial de Mulheres, e 72 personalidades de 17 países, lançavam seu histórico apelo convocando o Congresso de Paris. Em 2 meses, 600 milhões de homens haviam respondido a esse apelo e o Congresso de Paris iria mostrar a força imensa dos partidários da paz, dos povos dispostos a defendê-la. Ele provou, antes de tudo, quanta razão tinha Zhdanov, ao falar no perigo da subestimação das forças da democracia e do progresso. O Congresso de Paris mostrou que essas forças são infinitamente mais poderosas do que as do imperialismo, são mesmo mais poderosas do que comumente as julgamos.
E hoje, por todas as partes do universo, os povos afirmam, em meio a demonstrações concretas e vigorosas, sua decisão de não fazer a guerra à União Soviética, nem aos países da democracia popular. Os povos lutam para fazer recuar os provocadores imperialistas e podem conquistar a vitória, podem impor a paz. Na União Soviética eu iria compreender toda a importância e todo o significado da luta pela paz, da necessidade da paz. É necessário não confundir em nenhum momento o ardente desejo de paz da União Soviética, e sua luta sem tréguas contra a guerra, com fraqueza militar, com temor de uma derrota. É impossível a qualquer coalizão reacionária, por mais aparentemente forte, vencer a URSS numa guerra. O campo da paz e do socialismo, formado pela URSS pelos países das democracias populares, a Tchecoslováquia, a Polônia, a China, a Hungria, a România, a Albânia, a Bulgária, a Mongólia, a Coreia, a Alemanha Democrática, pelo proletariado revolucionário de todo o mundo, por todos os homens patriotas e democratas, não pode ser vencido pelos exércitos americanos. Não é uma derrota militar que a URSS teme, não é o receio de um desastre que a leva à sua posição de líder do campo da paz, à sua política inflexível em defesa da paz. O que a leva a essa posição é a sua própria condição de Estado socialista, ao qual a guerra não interessa, pois sua economia não necessita da conquista de mercados, da conquista de povos e estados, não necessita da escravização política e econômica de outros países. O que a leva a essa posição é a certeza das vantagens do regime socialista sobre o regime capitalista. A URSS não teme o confronto entre os dois regimes. É certo que a guerra será a liquidação final do capitalista. A URSS não teme o confronto entre os dois regimes. É certo que a guerra será a liquidação final do capitalismo, será seu total afundamento. Mas, nós, os comunistas, estamos conscientes de que não é necessário ir à guerra para liquidar o capitalismo. Esse é um sistema defunto e podre. A burguesia marcha para o seu fim iniludível. Não necessitamos guerra para enterrá-la. Ela, sim, é que pensa ressuscitar, impedir seus funerais, lançando a humanidade numa carnificina infinitamente mais cruel que a última guerra. Pensa destruir, com a guerra, o socialismo construído na URSS, o socialismo que se constrói nos países das democracias populares, os movimentos libertadores e operários de todo o mundo. A URSS deseja a paz para continuar sua caminhada no rumo do comunismo, para elevar mais ainda a vida dos seus povos, para construir e criar. O comunismo zela pelo ser humano, só os comunistas dão ao homem seu perfeito valor, só eles o consideram como o que há de mais precioso sobre a terra. Eles desejam evitar o sacrifício imenso de milhões e milhões de homens numa guerra. Esses são os objetivos da política internacional da União Soviética. Eles são nobres, justos e generosos, podem ser ditos em voz alta e têm o apoio de todos os homens decentes. Os objetivos dos imperialistas, dos governos belicistas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e dos seus acólitos europeus, asiáticos e latino-americanos, são mesquinhos, injustos e inconfessáveis. Eles desejam e preparam, num ritmo acelerado, a guerra para defender seus cofres fortes, para defender o direito de explorar homens e povos, para defender seu estômago insaciável. Eis porque buscam fórmulas com que mascarar suas verdadeiras intenções. A mais difundida dessas fórmulas é a defesa da civilização ocidental ou cristã. Fazer a guerra para defender a nossa civilização contra a barbárie oriental. Para nós, brasileiros, é fácil julgar o valor dessa fórmula de banal propaganda. Que representa para nós essa decantada civilização ocidental, da qual o general Dutra é o guardião? Crise, preço de vida impossível, miséria e fome, alarmantes índices de tuberculose, de malária, de sífilis, de lepra, de mortalidade infantil, eis a civilização ocidental no Brasil. Um povo com mais de 70% de analfabetos, eis a cultura ocidental no Brasil. Um país vendido de mão beijada, vendido a preço barato ao imperialismo americano, dono já hoje de todas as nossas riquezas, instalado já em todos os nossos ministérios através das comissões mistas, de olhos arregalados para o nosso petróleo, a submissão, a escravidão, eis a civilização ocidental pela qual deseja Truman que morram nossos jovens. Nosso exército colocado sob comando Yankee, nossas bases militares, aéreas e navais entregues aos Yankees, eis no plano militar a civilização ocidental que devemos defender. Nossa cultura poluída,
degradada, arrancada de suas fontes nacionais e de seu conteúdo progressista, nossa cultura transformada em vassala dos romances folhetinescos, dos filmes supremamente idiotas de Hollywood, das histórias de quadrinhos, dos programas radiofônicos cosmopolitas, eis a civilização ocidental. Nossa Constituição, arrancada à ditadura através das memoráveis lutas dos anos de 43, 44 e 45, rasgada e violada, transformada num palavreado sem conteúdo, nossa liberdade sacrificada às leis de segurança, os comícios dissolvidos à bala, o direito de pensar livremente, de criticar, de ter ideias, de pertencer a partidos, de ler, de escrever, proibidos pelas leis de segurança, a ditadura sustentada pelo Departamento de Estado, a polícia dona de fazer o que quiser, os cárceres cheios, os assassinatos políticos, eis a civilização ocidental, eis a liberdade a defender, na guerra, contra a União Soviética. A verdade é que dessa civilização de fome e de obscurantismo queremos nos libertar, dessa civilização imposta pelo imperialismo yankee queremos nos desfazer, mesmo que isso nos custe sangue e sacrifícios. Não será para defender e perpetuar a escravidão que os povos do mundo, o nosso inclusive, tomarão das armas. Aí está, esplendidamente belo, o exemplo do povo chinês. Quando os imperialistas, impossibilitados de confessar seus verdadeiros interesses, abandonam a fórmula da civilização ocidental, é para falar no imperialismo soviético. Ouvi essa expressão empregada a sério por parlamentares e jornalistas. Alguns eram inteiramente cínicos, desprovidos de qualquer pudor mental, outros eram tão somente imbecis. Mas o povo não é nem cínico nem imbecil, e falar de imperialismo soviético no Brasil é se expor ao ridículo. Em que base aérea, militar ou naval brasileira tremula a bandeira soviética? Quando já nos pediu a URSS que lhe cedêssemos nossas bases, o comando do nosso exército? O Estatuto do Petróleo, que vota o Congresso, lei antinacional, visando roubar ao povo essa riqueza imensa, vai entregar nosso ouro negro, por acaso, à URSS? Ou vai entregá-lo às empresas petrolíferas yankees? Quem domina a nossa indústria elétrica? Quais são os acionistas soviéticos da Light? Quem destrói nossa indústria? Quem inunda de produtos concorrentes nosso mercado? Quem sustenta o regime semifeudal do latifúndio da terra? Serão os cidadãos soviéticos. Onde está escondido o imperialismo soviético no Brasil? A não ser que se admita que a URSS domina a economia dos Estados Unidos e que, através do imperialismo yankee, ela exerce sua influência sobre nós, a não ser assim, temos que confessar que da URSS não tem o Brasil nada que temer, nenhuma ameaça, nem à nossa independência, nem à liberdade dos cidadãos, nem ao nosso progresso. Essa é a verdade incontestável e impossível de esconder ao povo. Resta o cristianismo. Os imperialistas falam em fazer a guerra para defender a causa sagrada do cristianismo. Antes de tudo é necessário saber quem ameaça o cristianismo. A mim me parece ser o Vaticano quem mais o ameaça neste momento. O Vaticano degrada o cristianismo ao transformar-se numa agência política do Departamento dos Estados Unidos, ao adaptar-se à ignóbil exploração dos sentimentos religiosos de milhões de homens em benefício dos que são anticristãos por excelência, os tubarões da finança internacional, os monopolistas sem alma e sem crenças, aqueles para quem, no dizer de Cristo, seria mais difícil entrar no céu do que passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Fora daí não vejo as ameaças. E será por acaso o texto ou o dogma da doutrina cristã a liquidação pela arma dos adversários? Será por acaso a guerra o melhor meio de impor a religião cristã à consciência dos homens? Não, trata-se apenas da mais sórdida chantagem, do supremo desprezo pelos sentimentos íntimos dos crentes, da sua utilização para fins criminosos. Ouvi, em Paris, num grande ato público, o padre católico, Abade Bullier, afirmar, como verdadeiro cristão, Deus não deseja que caiam bombas atômicas sobre Moscou. Sim, um verdadeiro cristão, um homem imbuído de sentimentos religiosos, não pode aceitar a tese yankee da guerra para defender o cristianismo. Assim, milhões e milhões de cristãos, católicos, protestantes, ortodoxos, espíritas, formam ao lado dos comunistas na defesa da paz, em todos os países. Assisti, nos países de democracia popular, a ofensiva religiosa do imperialismo. O Vaticano, bastião secular do obscurantismo,
obedecendo às ordens emanadas do Departamento de Estado, lançou um decreto punindo com a pena de excomunhão todo e qualquer católico, membro de partido ou organização comunista, ou que colaborasse de qualquer forma com os comunistas. O fim do decreto era, antes de tudo, criar um conflito de consciência nos católicos das democracias populares, colocar a massa católica em oposição aos seus governos nas repúblicas do leste europeu. Ao decreto, seguiu-se uma certa agitação feita por alguns arcebispos e bispos, mais diretamente ligados à burguesia reacionária e aos serviços de espionagem das potências ocidentais, e uns poucos padres. Agitação que caiu no vazio, pois a grande massa católica soube compreender o sentido político reacionário do Vaticano e, como me afirmou o padre católico Monsenhor Joseph Plojar, presidente do Partido Popular Católico e ministro da Saúde Pública da República Democrático Popular da Tchecoslováquia, se o católico deve submissão ao Papa, em matéria religiosa, não lhe deve nenhuma submissão política. Isso me foi dito pelo abade Plojar, por ocasião de uma grande festa religiosa na colina sagrada de Olomouc, a qual assisti em sua companhia, em outubro de 1949. A grande massa católica, mais de 30.000 pessoas, ali reunida para suas festividades religiosas, ouviu atentamente os discursos pela paz pronunciados, após a missa, por católicos e comunistas, e os aplaudiu entusiasticamente. 9 padres católicos, estavam presentes ao comício realizado após as manifestações religiosas. Padres saídos do povo, sacerdotes realmente dedicados às suas tarefas religiosas, e por isso mesmo, satisfeitos com o governo popular de seu país, leais à República em marcha para o socialismo, testemunhas entusiastas da elevação do nível de vida da população, partidários da paz. Na cidade búlgara de Dimitrograd, nas fronteiras com a Turquia, cidade construída pelo esforço da juventude após a guerra, onde trabalhavam, levantando os modernos edifícios das fábricas, das escolas, dos clubes de cultura, das residências, 5.000 brigadistas durante suas férias, tive ocasião de conversar com 70 padres. Eram todos eles brigadistas, vinham dar também seu esforço para a construção da nova cidade industrial, símbolo da Bulgária socialista. Descendentes em geral de camponeses pobres, esses padres, alguns dos quais condecorados pelo governo do comunista Dimitrov, não podiam compreender como não colaborar com o regime de democracia popular, onde, como me disse um deles, se realizavam todas as aspirações de Cristo: paz para os homens, vida digna, amparo à velhice, educação para todos, um governo dos que trabalham. Na Polônia conversei com muitos escritores católicos. Estavam todos eles lealmente ao lado do governo da democracia popular, apoiavam sua política, colaboravam com o regime. Um deles, o poeta Iwaskiewicz, então presidente da União de Escritores Poloneses, me disse: a República Popular realiza tudo aquilo que, como escritor e católico, almejei ver realizado em minha pátria. Sua independência política e econômica, a justiça social, o apoio à cultura. Nós, escritores poloneses, só hoje, com a democracia popular temos realmente possibilidade de criar uma obra literária livre. Como escritor e como católico, estou inteiramente com o regime democrático popular. As máscaras com que o imperialismo pensa cobrir a sua repelente face escravagista, com que pensa cobrir a dramática realidade do mundo capitalista, a civilização ocidental, com que pensa esconder a crise e os linchamentos de negros nos Estados Unidos, o imperialismo soviético, palavras com que tenta desviar os olhos dos povos da penetração do imperialismo anglo-americano, a cultura cristã com que pensa santificar a sua arte e a sua literatura pornográficas e pessimistas, a ciência utilizada para objetivos de morte e de destruição, são frágeis invenções que não resistem ao exame mais superficial. Os povos não se deixam mais enganar. A humanidade, cansada e vítima da última guerra, sabe por que o imperialismo americano, acumpliciado com todos os magnatas das mais diferentes raças, deseja arrancar do mapa a União Soviética e dos dicionários o termo socialismo. Mas sabe também que esse é um desejo vão. Na noite de Ano Bom conversei, na festa do Clube de Cultura da Fábrica de Automóveis Stalin, de Moscou, com um operário soviético sobre o problema da paz e da guerra. Ele me perguntou: você esteve, camarada, no local onde deve ser construído o Palácio dos Sovietes? Sim, estive. Viu o terreno descampado, nu de qualquer construção? Pois bem, antes da guerra já havíamos começado a construção desse palácio que deve ser,
pela sua imponência e pela sua beleza, o símbolo da força do proletariado. Já começava ele a se levantar e eu tinha o hábito de ir aos domingos ver como marchavam os trabalhos. Com a guerra tivemos não só que parar a construção, tivemos mesmo de usar para a guerra os materiais já ali empregados, de desfazer o que já estava feito. Você não viu quarteirões e quarteirões de edifícios de residência começados antes da guerra e que só agora terminamos de construir? A guerra não nos roubou apenas 17 milhões de irmãos soviéticos. Ela nos obrigou a parar a nossa obra de construção durante anos. Obrigou-nos a deixar tudo para defender a pátria e o regime. Por isso amamos a paz e lutamos por ela. Fez um gesto com a mão, mostrando não só o grande salão onde os jovens bailavam, mas todo o imenso edifício do clube, com seus 2 cinemas, sua magnífica biblioteca, seu conforto esplêndido, e disse: aqui, na União Soviética, somos felizes, nós, os simples homens do trabalho, e simples mulheres do trabalho. Aqui, podemos construir a nossa vida. Por que havemos de desejar a guerra? Diga em seu país, que nós, o povo soviético, queremos a paz para fazer melhor a vida de todos os nossos concidadãos. Que não acreditem jamais que desejamos a guerra. Sim, foi na URSS que compreendi toda a importância da luta pela paz. Vi os milhares de mutilados, as moças dançando com moças nos bailes porque uma parcela imensa dos rapazes ficou nos campos de batalha. Vi os restos da guerra em casas cuja construção ainda não fora terminada, paralisada desde que a guerra começara, na necessidade de um esforço quase sobrenatural para cicatrizar, como foram cicatrizadas já, as feridas materiais e morais deixadas pela guerra. Ali compreendi quanto é essencial lutar pela paz nesta hora do mundo. E lutar pelo futuro do homem. Enquanto o avião sobrevoava as nevadas estepes soviéticas, eu refletia sobre a imensa responsabilidade que pesa neste momento sobre os povos. A eles compete dizer a última palavra sobre a paz e a guerra. A eles compete, através de uma vigorosa ação, impedir o gesto definitivo que consuma o crime. Mas pensava também na responsabilidade que cabe particularmente a nós, escritores. Nós, que possuímos esse dom maravilhoso de transmitir sensações e sentimentos, que, por isso mesmo podemos influir sobre centenas de milhares de homens, podemos esclarecê-los e ajudá-los a melhor compreender o que se passa no mundo, temos nesta hora deveres ineludíveis, aos quais não podemos nos furtar, sem com isso deixar de comprometer irremediavelmente nossa própria condição de escritores. Se é verdade que a nossa sensibilidade é mais aguda que a do geral dos homens, que o nosso coração está cheio de fraternal calor pelo ser humano, então ainda nos encontramos mais obrigados a tomar partido, a tomar posição nessa batalha entre a paz e a guerra, entre aqueles que defendem o futuro do homem e os que desejam semear cemitérios sobre a terra. Nenhum escritor, como nenhum artista e nenhum cientista, pode se situar sobre o conflito atual. É impossível qualquer neutralidade. Ou bem assumimos uma posição franca e decidida ao lado dos milhões de seres que lutam pela paz, e isso significa não aceitar o anticomunismo e o antissovietismo, ou seremos fatalmente utilizados pelo imperialismo, mesmo se não colaborarmos com ele conscientemente. A literatura e a arte têm sido, nos últimos anos, intensamente utilizadas pelo imperialismo em sua propaganda ideológica. Não podemos manter ilusões, pensando que o divisor de águas ao traçar os limites dos 2 campos em que se debate o mundo atual, deixe de lado a escritores e artistas, como se eles estivessem acima das contingências terrestres, como se planassem no espaço, como se fossem seres de outra espécie que não a humana. Bem ao contrário, escritores e artistas nos encontramos em meio ao conflito, somos parte dele, servimos ou bem aos povos ou bem aos senhores do dólar. Em todos os tempos existiu uma corrente literária e uma corrente artística proclamando a necessidade de manter-se o criador de cultura distante e afastado da política. É necessário dizer que essa tese nada mais é do que uma trapaça da reação para afastar escritores e artistas dos movimentos progressistas, para ganhá-los para a sua causa. Não pode o imperialismo, tão sujos são os seus interesses, convidar claramente a colaborar com ele, na sua política de dominação mundial, aos escritores e artistas. Busca então ganhá-los através da arte pela arte, através de uma neutralidade absurda, geralmente de pouca duração, período de simples transição para a completa submissão do escritor, do artista e de suas obras aos interesses dos trustes e monopólios.
No plano ideológico, o imperialismo tentou se servir, após a guerra, da literatura e da arte como formas de penetração nos países de democracia popular, e se serve delas como meio para injetar nas massas dos demais países, especialmente na pequena burguesia das cidades, os micróbios do pessimismo, da desesperação, da inutilidade de lutar, do conformismo com todas as formas de dominação. Procurando manter vivos os germes de uma literatura e de uma arte formalistas e decadentes nos países de democracia popular, o imperialismo visava influenciar as grandes massas da população, levando até elas, pela via da literatura e da arte, sua falsa filosofia de vida, e, ao mesmo tempo, procurava impedir que o proletariado no poder se servisse das armas admiráveis na construção do socialismo, na educação das massas, que são a literatura e a arte. Porém, aí também fracassou o imperialismo, como no caso da religião. A vigilância revolucionária dos partidos comunistas e operários, estabelecendo as bases de uma nova literatura e de uma nova arte realista socialista, a serviço do povo, arrancou a máscara de bons rapazes aos escritores e artistas da arte pela arte. Nos países capitalistas, no entanto, ainda há certas camadas de intelectuais, especialmente os que provêm da pequena e média burguesia, ou bem acompanham os escritores e artistas de classe, os que fazem descaradamente o jogo do imperialismo, ou tentam equilibrar-se no trapézio difícil da terceira posição, da neutralidade. Assim começam, para logo depois terminarem cantando loas ao Plano Marshall ou, o que lhes parece mais fácil, falando contra a União Soviética, lastimando a sorte dos escritores e artistas soviéticos. Se existe alguma coisa de invejável no mundo é, sem dúvida, a sorte dos escritores e artistas soviéticos, servindo ao imperialismo e à guerra, degradando sua condição de criadores de cultura, traindo-a ao trair o povo, única e suprema fonte de inspiração e de criação. Existe ainda um outro grupo, composto em geral de homens sinceros, porém confusos. São aqueles escritores e artistas que, sentindo e compreendendo a situação atual do mundo, se colocam ao lado dos partidários da paz, no campo do progresso humano, mas o fazem apenas como cidadãos, deixando de fora, como um tesouro a salvar de misturas comprometedoras, a sua obra de criação, seus livros, seus quadros ou suas esculturas. Aqueles que, participando como cidadãos, não participam em sua qualidade de artistas ou de escritores. Pensam eles ser possível dividir o homem que escreve, em cidadão e escritor, o homem que pinta, em cidadão e pintor, como se existissem em cada um deles duas personalidades distintas, como se não formasse cada um deles um ser único. Essa resistência a dar à sua obra de criação a mais nobre e bela das finalidades, a luta do homem sobre a terra, mostra como ainda pesam sobre muitos, mesmo sobre intelectuais honestos, as influências da ideologia do imperialismo. Esses que, lutando como cidadãos no campo da paz, realizam uma obra que, pelo seu conteúdo ou pela sua forma, se situa no campo inimigo, privam aos povos da melhor contribuição que lhes poderiam dar, sua obra de criação. Ainda mais importante que a militância individual do artista ou do escritor, é a militância da sua obra, sendo que, em realidade, as duas coisas devem ser inseparáveis, devem decorrer uma da outra, pois estão intimamente entrosadas. Eis porque, hoje, não podemos e não devemos ter complacência, tão fácil de se transformar em cumplicidade, com as formas decadentes de arte e de literatura. O existencialismo, o abstracionismo, o naturalismo, não são meras especulações artísticas e literárias, sem maior importância política, maior repercussão nos acontecimentos. Não. Elas são representações, no campo da arte e da literatura, da concepção de vida do imperialismo, são formas suas de luta, são meios de levar avante sua campanha guerreira, desarmando ideologicamente os povos, têm uma profunda significação política, repercutem nos acontecimentos, são armas da reação. Num mundo onde se trava tão acirrado combate entre as forças do progresso e as da guerra, o escritor e o artista não podem permanecer indiferentes. Seu lugar é no meio do combate, formando a frente de seus povos, dando à causa da paz o melhor de si mesmo e o melhor da sua obra literária ou artística. Fazendo de sua obra uma poderosa e eficiente arma da paz, educando com ela as largas massas populares, acusando através dela os provocadores de guerra, levando o ânimo e a esperança a cada partidário da paz. No momento em que o sangue corre em vários países, generoso sangue dos trabalhadores, para que uma nova carnificina não venha lançar o mundo na dor e no luto,
como compreender que existam escritores e artistas tão cheios de egoísmo que furtem sua obra à honrosa tarefa de auxiliar essa luta, que não venham lhe trazer sua contribuição? Para a honra nossa, o que há de melhor e mais representativo no mundo das letras e das artes, de Bernard Shaw a Charlie Chaplin, de Pablo Neruda a Paul Robeson, de Picasso a Portinari, encontra-se engajado no bom combate. Mas é preciso levar essa adesão à paz a uma militância ativa, a uma participação cotidiana, como cidadão e como artista, na grande batalha. Grande é a nossa responsabilidade, grande será a honra de havermos contribuído para a vitória dos povos contra os provocadores de guerra. O perigo de guerra é, a cada dia que passa, mais violento, preciso e iminente. As forças dos estados agressores, as forças do imperialismo, assinados os tratados, constituídos os estados maiores, tratam agora de armar, em ritmo acelerado, as potências da Europa Ocidental. Tratam de rearmar a Alemanha Ocidental, de colocar novamente em pé de guerra as corrotes nazistas, de entregar mais uma vez os instrumentos de morte aos experimentados assassinos. As vitórias do campo da paz não devem nos fazer esquecer, por um minuto sequer, a ameaça lançada sobre o mundo. As próprias derrotas sofridas nos últimos tempos pelo imperialismo, levam a precipitar os preparativos bélicos, pois ele sabe, como nós o sabemos, que cada dia ganho para a paz é um dia menos na vida do capitalismo, que o tempo é a nosso favor e contra ele, que amanhã será tarde demais. Amanhã a pujança do movimento mundial dos partidários da paz será tal que poderemos arrancar o punhal da mão assassina de qualquer Truman, de qualquer Bevin, de qualquer Leon Blum. O tempo urge, é necessário trabalhar melhor e mais rapidamente, é necessário ganhar a paz antes que o inimigo possa desencadear a guerra, é necessário fazer movimentar-se completamente o enorme movimento dos partidários da paz, ampliá-lo ainda mais, aprofundá-lo, fazê-lo sair cada vez mais para uma luta ativa. Para uma luta que não tema chegar até onde exijam as necessidades e permitam as circunstâncias. É preciso não subestimar nunca a força dos povos desejosos de paz e sua capacidade de transformar esse anelo em ação, em luta, em atos. É preciso compreender a imensa força unitária da luta pela paz, que não interessa apenas aos comunistas, interessa a todos os seres humanos, à exceção de ínfima minoria. Assim, poderemos impedir que, mais uma vez, a vil conspiração contra o futuro do homem lance suas tropas e seus carros de assalto, não só contra a União Soviética, mas contra toda a liberdade, toda a independência dos povos e das nações, contra todos os direitos do homem, contra todas as suas conquistas e contra todos os seus sonhos. Voo sobre as terras de um país onde o amor à paz é um sentimento arraigado no coração de cada cidadão. Desse país se estende, para todos os homens, a mais cálida mensagem de fraternidade e de esperança. Nada do que se faz aqui interessa exclusivamente aos filhos desta pátria. Aqui não reside o egoísmo. Cada experiência, cada livro, cada planta nova, cada usina, as invenções e as vitórias desses povos socialistas servem também a toda a humanidade, são um patrimônio do ser humano, pertencem também ao caboclo do Amazonas, ao tropeiro do sertão nordestino, ao operário de São Paulo, ao gaúcho nos Pampas do Sul. Todos nós nos beneficiamos das conquistas da União Soviética no seu trabalho de construção de um mundo novo, como ontem nos beneficiamos todos nós da sua vitória militar sobre o nazismo. A ela devemos hoje não sermos escravos de Hitler, mais do que a vida nós lhe devemos. Como nos dias de ontem, ela, a grande mãe generosa, e nós, que nela vemos construída a felicidade pela qual lutamos nas nossas pátrias, como ontem, a União Soviética e a humanidade, estão ameaçadas. A vil conspiração dos mesquinhos homens do dinheiro tem o fuzil engatilhado. É necessário paralisar o gesto assassino, é necessário ganhar a batalha da paz. Essa é a palavra de ordem dos povos, impor a paz. E eles a saberão impor mesmo que, para isso, tenham de lutar com unhas e dentes, tenham que levantar as pedras dos caminhos, tenham que desatar a cólera do homem.